Estamos à beira do Mar Báltico, na costa finlandesa, a cerca de 200 quilómetros de Helsínquia. Tarja Halonen é presidente da Finlândia, a primeira mulher a exercer este cargo supremo e acaba de começar o segundo mandato, de 6 anos. Recebeu a Euronews na sua residência de verão em Kultaranta, numa altura em que a Finlândia assumiu a presidência da União Europeia, que guardará até ao fim do ano. Saída das fileiras do Partido Social Democrata, fez parte de diversos governos, ocupando o cargo de Ministra dos Negócios Estrangeiros. Um dos temas a desenvolver durante a presidência finlandesa da União é a dimensão nórdica. O que significa isso no contexto europeu? Trata-se de juntar os países em torno do Mar Báltico, da mesma forma que foram reunidos há 10 anos os do Mar Mediterrâneo. Entendemos que são parte integrante da União Europeia. Como no Sul, alguns países são membros, outros tentam aderir e outros não estarão nunca interessados pela adesão. No norte da Europa temos também países membros e depois países vizinhos da Finlândia, a Rússia, que é um parceiro com muitas potencialidades, sem esquecer ainda mais a norte, países como a Noruega ou a Islândia, que são ricos e muito desenvolvidos, mas que não procuram a adesão, por enquanto. Ja Islanti, jotka ovat kehittyneitä hyvinvoivia maita, mutta eivät ole juuri tällä hetkellä hakujonossa. O Estado de Previdência tipo nórdico, que agrega segurança a uma estrutura social muito competitiva, interessa cada vez mais aos políticos europeus. Pode este modelo ser aplicado em toda a Europa? Na Europa, somos obrigados ao jogo da concorrência. Na Finlândia, na Suécia e por toda a Europa, temos que meter a qualidade à frente da quantidade. E para chegar a essa qualidade, temos que encontrar os fatores de qualidade cujo elemento mais importante é o próprio homem. Creio que a Europa está bem posicionada na concorrência internacional, desde que aposte na educação e ainda educação. Repito para que não esqueçamos. E, claro, a investigação e outros domínios da sociedade de investimento. Neste contexto, a Estratégia de Lisboa, que já data de há algum tempo, é um programa excelente, mas é preciso que seja aplicado e penso que o descontentamento dos europeus com a União Europeia deve-se parcialmente ao facto de não se responder aos seus anseios. É preciso que a União consiga combinar estes fatores de concorrência num grande mercado interno. No caminho para a igualdade, o que é preciso fazer para que a eleição de uma mulher deixe de ser uma grande notícia? É claro que é preciso que a eleição de uma mulher aconteça tão regularmente quanto a de um homem, contrariamente à velha ideia de que é preciso a uma mulher 3 vezes mais consideração do que a um homem para poder ser eleita. Enfim, pode-se dizer que metade da população mundial são mulheres e, se não utilizarmos esta metade tão eficazmente como a outra, perdemos possibilidades. As quotas constituem uma etapa de apoio e de iniciação. As mulheres na Finlândia obtiveram os direitos completos há apenas 100 anos. Atualmente, 40% dos parlamentares são mulheres, mas no governo as mulheres ultrapassam estes 40%, porque os partidos políticos decidiram tratar a questão da igualdade de uma forma séria. Neste momento temos na Finlândia uma grande discussão sobre as mulheres no poder, não nas empresas públicas, mas no setor privado, porque parece que nas empresas a via é para elas ainda bastante estreita para chegar ao topo. Naisen tie on edelleen aika kapoinen sinne johtopaikoille asti. Este ano cumpre-se o 20º aniversário do acidente nuclear de Chernobyl. Há reticências sobre o nuclear em diversos países europeus. Por que é que a Finlândia, neste momento, alarga o seu parque? Creio que na Finlândia e por toda a Europa estamos agora mais amadurecidos para debater as fontes de energia e para assumir cada um as suas responsabilidades. Desejamos que a presidência finlandesa possa intensificar o debate para que o diálogo entre os produtores e os consumidores se reforce
e seja mais aberto. O facto de, em diversos países, ter aumentado o interesse pelo nuclear como meio de redução da dependência energética estrangeira não é a única forma de abordar a questão. É preciso encontrar a maneira de debater serenamente o assunto. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Finlândia entrou em guerra contra a União Soviética. Depois, criou-se uma relação de amizade entre os dois países que perdurou mesmo durante a Guerra Fria. Como é que esta experiência pode ser útil à União Europeia? Isso foi uma experiência de vizinhança, eu diria, mão na mão. O facto de coabitar lado a lado durante décadas, independentemente do nome dos nossos países. Ora, esta experiência concreta podemos partilhá-la, tanto mais que tem sido reforçada nos últimos anos. O poder da Rússia aumenta. Podemos considerá-la como uma ameaça para os vizinhos? Trata-se mais de uma oportunidade do que de uma ameaça. Tenho dito a diversos jornalistas que a Rússia de hoje é a melhor Rússia que alguma vez tivemos. A Rússia partilha connosco hoje os mesmos valores europeus e luta para fazer respeitá-los. Numa mudança há sempre riscos que não dizem respeito apenas à Finlândia e à Rússia, mas a toda a Europa. Muitas vezes, representantes de pequenos países são eleitos para funções de alto nível em organismos internacionais como a ONU ou outros. Se for solicitado, aceitará o cargo de secretário-geral da ONU? Claro que sim, toda a gente está interessada numa perspectiva dessas, mas neste momento é um asiático que se apresenta para a nomeação ao cargo. Isto não é definido por nenhum regulamento, mas desejo que haja bons candidatos e um bom titular a desempenhar a função, porque a ONU deve ser um organismo representativo do mundo inteiro. E, nesse sentido, espero que seja encontrado um equilíbrio. Mas não deve ser excluída a candidatura de mulheres competentes, qualquer que seja o seu continente de origem.